oremos. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, é um retiro espiritual, litúrgico, que nos prepara para a Páscoa. Sempre no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja coloca o Evangelho da tentação de Jesus, que Jesus sofreu no deserto. E no segundo domingo, hoje, a Igreja sempre coloca os Evangelhos da transfiguração. Então nós vamos meditar um pouquinho tudo isso que foi narrado no Evangelho. O Evangelho começou assim: naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, subiu a uma montanha para rezar. A figura da montanha no texto bíblico sempre nos sugere o encontro de Deus com o ser humano. É na montanha que sempre o homem faz experiência com Deus. Nós podemos no Antigo Testamento pegar diversos relatos, por exemplo, no Monte Sinai, quando Moisés escalou o Monte Sinai e lá chegou no topo do monte, ele faz uma experiência de Deus. Deus transfigura o seu rosto e Deus entrega para Moisés as 2 tábuas da lei. Quando Moisés desce, o seu rosto está tão brilhante que as pessoas não conseguem olhar para ele, de tanta reluzência. Moisés tem que cobrir o rosto. Ele teve uma experiência com Deus. Também nós temos outros montes no texto bíblico, né? O monte Sião, onde Davi faz aliança com Deus, e tantos outros que a Bíblia nos elenca e nos mostra. Subir ao monte é subir ao encontro com Deus. E é muito interessante que Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele sempre pegou esses 3, Pedro, João e Tiago, eles sempre estão com Jesus nos principais momentos da vida de Jesus. Por quê? Esses 3 apóstolos eram mais íntimos de Jesus. Muito bem. Também nós, meus irmãos, temos de colocar a palavra no hoje da nossa existência. Nós somos convidados a também escalarmos o monte do encontro com Deus. Hoje, Deus não tomou nas mãos Pedro, Tiago e João, mas Ele tomou nas mãos cada um de nós e foi Deus quem nos trouxe aqui. Muito antes de nós decidirmos aqui estarmos, Deus nos pegou pela mão e nos trouxe. O monte que nós escalamos não é mais o Monte Tabor, lá na Terra Santa, mas é esse templo. Este templo, esta igreja, é o monte que nós nos encontramos, que nós escalamos, ao qual nós nos dirigimos. E dentro deste templo, desta igreja, nós temos um monte mais importante do que essas paredes, que é o altar, o novo Tabor, o novo monte. Nós somos chamados a escalarmos com Jesus este monte, e nele acontecerá o mistério mais sublime da vida cristã, o mistério da paixão, onde Cristo se derrama em sacrifício e ressuscita para a nossa salvação. Escalar monte sugere esforço. Tem muita gente que pensa poder ter comunhão com Deus sem esforço. Isso não é possível. Os apóstolos com Jesus subiram o Monte Tabor. Escalar não é fácil. Não é fácil. Sobretudo quem tem umas gordurinhas a mais sobrando aí, vai sofrer na escalada, né? Escalar é se esforçar, se exercitar. Para nos encontrarmos com Deus, nós temos de dar o melhor de nós, nos esforçarmos. E esta é a perspectiva do tempo da Quaresma. Nós praticarmos a penitência corporal e espiritual é provocarmos um maior esforço para termos um encontro mais fecundo com Deus. Rezar. A experiência que nós fazemos neste monte, no altar,
nós temos de estendê-la durante os nossos dias, durante a semana, por meio da vida de oração. E a pergunta para nós, mais uma vez: você tem rezado todos os dias? Se tem rezado, na quaresma você é convidado a intensificar sua vida espiritual. Se não tem rezado, o convite está lançado. Não adianta entrarmos neste monte e depois nós não cultivarmos a amizade com Deus. Não adianta. Tem muita gente que se achega a este monte, mas não está disposto a subir, né? Tem muita gente assim, né? Vamos criar uma imagem. Nós chegamos diante de uma montanha totalmente inclinada e alta. Nós olhamos para ela e lá em cima tem um grande tesouro, mas vai exigir de nós um sofrimento. Se você não se decidir a escalar e a se submeter às exigências dessa escalada, você não vai possuir o que lá está. E tem muita gente assim, né? Eu quero subir. Mas eu não quero suar. Eu quero subir. Mas eu não quero me esforçar. Você não vai subir. Tem muita gente que vem à igreja, que vem à missa, mas não entra no monte altar. Tem muita gente que vem à igreja e não faz experiência de Jesus, porque exige um esforço de despojar-se de si próprio. Exige um esforço. E o texto continua, o texto nos informa o quê? Quando eles estavam rezando, Jesus se transfigurou diante dos 3 apóstolos. O que é isso? Transfiguração. Jesus deu a esses apóstolos a oportunidade de viver o céu de maneira antecipada. Se teve 3 pessoas, e foram só eles, que puderam gozar da experiência do céu, aquilo que nós ainda não conhecemos, eles puderam saborear essa experiência no Monte Tabor. A transfiguração de Jesus mudou de aparência, ele se transformou naquilo que nós seremos depois da morte, depois do juízo, quando Deus nos ressuscitar. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus teve de mostrar para eles como vai ser o céu? Porque depois deles descerem o Monte Tabor, que é o monte do êxtase, da experiência, da realização, estava tão bom lá em cima, com essa experiência teofânica, que Pedro não queria nem descer. Vamos ficar por aqui, Senhor, fazer 3 tendas, não vamos descer não. Mas Jesus vai falar para eles, né? É preciso que vocês desçam, porque existe o monte da transfiguração eterna, que é muito maior do que esse que vocês estão experimentando. Mas antes de provar da transfiguração eterna, que é a felicidade do céu, que nós não conhecemos, nós precisamos antes disso subir um outro monte, que não é tão atrativo. Qual é este monte? O Calvário. Então, Jesus concede a esses apóstolos a experiência da transfiguração, para que depois de descerem do Monte Tabor, e quando subirem o Calvário com Jesus, para que eles não esmoreçam, e possam lembrar, haverá uma transfiguração depois desse sofrimento. Depois desse monte do sofrimento que haveria de acontecer, o que esperaria os apóstolos era um novo Tabor, uma nova transfiguração. É a vida humana. A vida humana é assim, constituída desses 2 montes, de maneira muito sucessiva. Tabor, Calvário. Tabor, Calvário. A vida humana é constituída de realizações, de conquistas, de momentos bons, mas também é constituída de momentos de dor, de sofrimento, de perdas, de luto. No fundo, Jesus está ensinando os apóstolos que a vida é assim, até que nós sejamos acometidos da morte.
E no céu não tem mais sofrimento, mas até que chegue o céu, nós seremos de maneira muito constante provados pelo sofrimento, e precisamos aprender a lidar com isso. Hoje em dia tem muita gente com crise existencial, sobretudo jovens, perdendo o sentido da existência. Por quê? Porque não sabe lidar com o sofrimento. Quem é psicólogo sabe muito bem isso. E é culpa de quem? As nossas crianças, adolescentes e a primeira juventude em crise. Dos pais. Porque desde criança quer tirar a criança do sofrimento, faz de tudo para tirar a criança do sofrimento. E tem que deixar alguns sofrimentos, são necessários e pedagógicos. Pais que querem eximir a criança de todo sofrimento, depois, quando essa criança se tornar um ser humano adulto, não vai saber lidar com o sofrimento. Jesus está mostrando, Tabor a vida humana, o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, é alegria, felicidade, mas também tem um calvário para ser enfrentado. Sempre vai ser assim. E por isso que o salmo de hoje, o salmista é o Salmo 26, para mim um dos mais bonitos. O salmista vai dizer assim: espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, se você está no momento de Tabor, de transfiguração, sabe aqueles momentos bons da vida? Todo mundo tem, né? Momento de realização, está tudo dando certo. Não sei se você está vivendo isso. Se você está vivendo isso, viva intensamente, mas tenha certeza que logo aparece um calvário. Eu não sei, talvez você esteja passando por um calvário nesse momento. E aí vem o salmo: espera no Senhor, porque também vai passar. Virá a transfiguração. Tudo passa, bons e ruins momentos. E nós temos de saber estar prontos a enfrentar tudo, bons e ruins, até que depois da morte não haverá mais nada de ruim, mas uma felicidade que é incomensurável. A felicidade do céu nós não sabemos o tamanho, porque é algo que nós não experimentamos. O padre acabou de falar, né? Sabe aqueles momentos bons da vida, que está tudo indo bem? O céu é infinitamente melhor do que isso. Nós não sabemos como é, mas é uma realidade certeira. Por isso, fica firme, saiba lidar com o sofrimento e com o gozo, com as alegrias, mas também com as tristezas. Aprenda a lidar. Essa é a religião que Cristo assim instituiu. Este é o Evangelho de Cristo e não outro. Por isso que na segunda leitura de hoje, o texto de São Paulo aos Filipenses, ele vai dizer assim: eu já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando. Olha só, Paulo, apóstolo: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E nós vemos hoje religiões cristãs que abominam a cruz. Está no texto da Bíblia, que está na Bíblia deles também. Vai lá pegar da Bíblia deles, está lá, Filipenses capítulo 3, versículo 17, 18. O que é se comportar como inimigo da cruz? É não anunciar o Evangelho do crucificado. O caminho para a glória eterna é este. Por isso a nossa igreja é a igreja da cruz. Sim, porque assim ele ensinou. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz, pregando uma religião de prosperidade, de glória, de sucesso. Isso não vem de Jesus. Não vem de Jesus. Pode ler todo o texto do Novo Testamento. Você vai ver, tem alguma coisa errada nessas pregações aí por fora. Nós pregamos um evangelho de salvação, de purificação, de oblação. Meus queridos irmãos e irmãs, depois que Jesus se transfigura para os 3 apóstolos, aparece conversando com Jesus
Moisés e Elias. Os nossos irmãos espíritas pegam esse trecho para falar que Jesus estava conversando com os mortos, então que existe o diálogo com os mortos, né? Mas não entendem nada de Bíblia, é um simbolismo. Moisés é a representação da lei mosaica, a lei judaica. Elias é a representação das profecias do Antigo Testamento. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro fala de um tal Messias que viria, mas que viria de maneira simples e a percorrer um caminho de sofrimento. Jesus é o cumprimento dessas profecias. É dele que fala o texto do Antigo Testamento. Jesus é o Novo Testamento. Por isso, quando fala que Jesus estava conversando com Elias e Moisés, o Novo Testamento estava conversando com o Antigo. E aí o texto diz que Moisés e Elias acabou se distanciando de Jesus, porque o Antigo Testamento falava dele, ele chegou, então agora a razão de ser está em Jesus somente. E eles falavam sobre um assunto muito interessante. O texto bíblico vai dizer: Elias e Moisés conversavam com Jesus sobre a morte que Jesus iria sofrer. Conversavam. O Novo Testamento com o Antigo fala do mistério da cruz, que é a vida humana. Que é a vida humana. E aí o texto do Evangelho diz que os apóstolos acabaram adormecendo, estavam com muito sono. O que representa este sono? Representa a incapacidade humana de compreender a dor e a cruz. Só que depois eles acordam, e quando eles acordam, aquele êxtase era tão grande que Pedro quis ficar lá, como o padre já disse: vamos ficar por aqui, não vamos descer não, não vamos descer não. E Jesus diz que era necessário descer para enfrentar o monte que viria depois, como o padre já disse. E aí aparece uma nuvem. A nuvem é sempre a imagem da manifestação teofânica. Teo é Deus, fânica vem da palavra experiência, manifestação, a manifestação de Deus. Eles fazem essa experiência e a nuvem é o retrato do Deus que fala. Da nuvem sai uma voz: este é o meu filho amado, o escolhido, escutai o que ele diz. O Pai manda os apóstolos escutar a Jesus. Meus irmãos, nós estamos no tempo da Quaresma. É um tempo de rezar mais, como o padre já disse. É um tempo de você, todos os dias, sair do barulho das redes sociais, ou pelo menos um pouquinho do seu tempo. Um barulho da casa, da família. Fecha a porta do seu quarto, traça o poderoso sinal da cruz e reza ao Pai: Pai, estou aqui, olhe por minha vida, eu te apresento tal situação, eu agradeço por tal coisa. É o tempo da Quaresma, o tempo propício para isso. E escutar a Deus, porque às vezes na nossa vida as coisas acabam se não dando muito certo, porque nós atropelamos muito e não ouvimos a Deus. Se você tem que tomar uma decisão na sua vida, primeiro pare e reze, e Deus vai te mostrar, seja no seu íntimo, num ímpeto do seu coração, da sua alma, ou seja por algum acontecimento que você vai perceber Deus falando, mas você precisa parar para rezar antes. Escutai o meu filho. Hoje o Senhor quer fazer aliança conosco, neste monte, o altar. Ouvimos a primeira leitura, Abrão, né? Abrão é chamado por Deus, ele estava tudo de bom lá na vida dele, na terra de Ur dos Caldeus. Deus chama Abrão: Abrão, sai da tua terra e vai para a terra onde vou te apontar, a terra prometida.
Este sair de Ur para a terra de Canaã representa o sair do esforço. Se você está com uma vida espiritual parada, hoje é dia de se chacoalhar. Hoje é dia de dar um passo a mais. Sai da tua terra, Abraão, que eu vou fazer um pacto contigo. E aí Deus manda Abraão fazer a seguinte coisa: pegue alguns animais, reparta-os ao meio, coloque uma parte na frente de outra, dos animais repartidos, porque eu vou passar no meio desses animais. Eu vou passar e isso vai ser o sinal do pacto entre mim e você. Só que quando Abraão separa os animais, o que acontece? Começam a vir os abutres, né? Aqui fala aves de rapina, né? Eu acho que deve ser os nossos urubus, né? Não sei. Querendo comer os animais que Abraão... Aquilo ia acabar com o pacto. O que Abraão fez? Enxotou, espantou as aves, porque Deus queria aquelas vítimas iria passar. O que representa isso? Representa situações na nossa vida que nos atrapalham de nos unirmos a Deus. Mas o que é, padre? Não sei. O que está te atrapalhando de ser uma pessoa cristã segundo o coração de Deus? Seus pecados? A sua preguiça espiritual? Os seus vícios? O seu jeito de ser, que você sabe que algumas coisas você precisa mudar e não faz, não se empenha? Não sei. Pode ser várias aves de rapina. Hoje é dia de espantarmos isso que nos atrapalha. E Deus vai passar. E Deus passou no meio dos animais. É interessante que o texto diz que Abraão caiu num sono profundo. Mesma experiência dos apóstolos lá no Monte Tabor, né? E Deus passou como um braseiro. Hoje, essas vítimas se tornou uma. E é o próprio Filho de Deus, esta vítima, que é colocada nesse altar. E Deus vai passar, querendo fazer aliança conosco. Depende de mim, de você. Dizer sim, se empenhar para ser um alguém conforme o coração de Deus. Deus vai passar, que nós estejamos no topo desse monte e não fiquemos perdidos lá na planície. Que Deus nos ajude, uma quaresma abençoada para todos nós, assim seja.